Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita ao Japão. Hoje ele teve encontro com a comunidade brasileira no país e com empresários japoneses. Bolsonaro também se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e participou de um jantar oferecido por ele. Além da visita ao Japão, o presidente brasileiro deverá viajar para a China e países do Oriente Médio como Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Brasil!
Obrigado. Tudo pequenininho aí? Presidente, tire, presidente, aqui. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 236 votos. Importante aqui do Chico Alves, trazendo os relatos sobre o que aconteceu no golpe e os momentos de tortura. Esse aqui é o caso, por exemplo, do Gilberto Natalini, um médico, político brasileiro também, foi vereador em São Paulo, foi secretário de saúde também. O Gilberto Natalini, hoje ele tem 71 anos, mas ele estava no 3º ano de medicina e se definia como contra o governo, mas não era ligado a nenhuma organização. E se colocava, inclusive, contra a luta armada. E por ter vendido o jornal de um grupo da luta armada, foi preso em agosto de 1972. E aí ele diz que foi levado para o DOI-CODE, e o próprio Ustra, que é sempre exaltado por Bolsonaro, que interrogou o Gilberto Natalini. No início diz que foi uma violência psíquica, ele ficava com uma luz forte em cima dele, gritando. Alguns dias depois ele começou a apanhar, diz que eles batiam, davam socos, tapas, choques no corpo, choques na orelha, tiravam a roupa dele. Em uma noite, o próprio Ustra colocou ele descalço em cima de 2 latas grandes, jogou uma água no chão, ligou os fios elétricos para começar os choques elétricos. Além disso, batia nele com um cipó, como assim um chicote, a sala cheia de agentes, e ele usava isso como uma espécie de cobaia. Os choques eram nas mãos, nos dedos, os choques eram nas orelhas. Diz que ele ficou 1 mês sangrando, porque eles machucaram os ouvidos com os choques elétricos. Ele falou que ficou 40% a menos, perdeu 40% da audição no ouvido esquerdo e 25% no outro ouvido. Essa foi uma das sequelas das torturas. É muito importante, né, Josias, a gente trazer essas histórias. Isso aconteceu no nosso país, né? Os relatos de quem foi vítima desses atos de tortura na ditadura, quem teve que se calar, quem teve que fugir do país, as mortes que aconteceram. Não dá pra gente esquecer o que o Brasil viveu nesse período. Um pastor evangélico viralizou nas redes sociais ao supostamente exorcizar demônios que supostamente controlariam o presidente Lula e a primeira-dama. Durante o culto, ele alega que o presidente pretende destruir o país. E ele faz simulações por meio de uma mulher que supostamente estaria possuída. Ela ri e confirma que Lula quer fazer do Brasil um país comunista com guerras e maldições. Já chegou? Você é o Zé Perita? Hã? Zé Perita, você que está no presidente Lula, não é? Cachaça.
Você sabe uma ideia do presidente? O que quer fazer com o Brasil? Vai destruir. Ele quer destruir. Muitos crentes foram para ele. Ele não estava à toa. Foi votar no Lula. E o Lula deseja fazer o Brasil comunista? Destruição. Hã? Guerra. Maldição. E a Janje? E a Janje, qual é o nome dela? Qual o nome dela? Maria Padilha. Chama ela aqui, tá, Janje? Maria Padilha. Janje, você que tá na Janje? Ó, olha aqui pra mim. Diga, olha pra mim. Diga pra Janja e por 9 dedos que eu tô tirando eles. Tô tirando eles da presidência. Tô tirando eles. Isso vai acontecer. Eu sou um homem simples. Eu sou um homem de fé. Eu tô tirando o presidente Lula. Eu posso fazer isso, meu irmão? Eu posso fazer isso? Isso vai ter muita destruição. Colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa. Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para nossa cidade. Aquilo é ponto de contato do inferno. Olá, eu sou Ivan Lima e é com grande satisfação que te recebo aqui. Bom, sem sombra de dúvida, um dos seres mais temidos e desprezíveis de todos os tempos é aquele que muita gente não gosta nem de falar o nome, não é? Sabe aquele que mora lá embaixo? Eu não vou falar também, não. É inegável que desde os primórdios da humanidade, várias culturas ao redor do mundo tentam encontrar explicações para as mazelas que nos atingem. Em algum momento da história, as religiões encontraram Satanás, a figura do mal que se opõe a Deus e que busca atormentar a vida daqueles que tentam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Desde que a religião constatou a existência do diabo, houve várias mudanças da figura diabólica até chegar à imagem que conhecemos hoje, com chifres, pele vermelha e rabo. De início, vamos tentar entender a origem do diabo. Os relatos bíblicos nos contam que durante a criação, Deus fez o dia e a noite no segundo dia, e logo depois fez os anjos. Mas um desses anjos se destacava entre todos eles. Lúcifer era um ser extremamente belo e parecia ter algo a mais quando comparado aos outros querubins. Assim como todo anjo, ele era o mensageiro de Deus. Mas havia algo de diferente nele. Além de belo, ele também era ambicioso. Talvez o primeiro pecado desse anjo tenha sido deixar sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celeste subirem à sua cabeça. Até porque, achando que poderia ser mais poderoso que o seu criador, Lúcifer conspirou e planejou ter um trono acima de Deus. Como se isso não bastasse, também compartilhou seu plano rebelde com outros anjos, os convencendo em apoiá-lo.
As Escrituras Sagradas nos contam que nem todos os anjos aceitaram a proposta de Lúcifer. Com isso, cerca de 1/3 deles acreditou nas promessas de que ele poderia ser o novo Todo-Poderoso. O príncipe das trevas se transformou em um terrível dragão para tentar confrontar Deus. Em alguns casos, ele é descrito como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ao lado de Satanás estavam os anjos que se voltaram contra Deus. Em contrapartida, Deus tinha ao lado dele diversos anjos poderosos que eram comandados pelo arcanjo Miguel, geralmente representado segurando uma espada flamejante e um escudo. Obviamente, o exército de rebeldes não foi páreo para os anjos celestiais que lutavam por Deus. Na verdade, eles foram derrotados e escorraçados do céu e, posteriormente, enviados para o inferno. Foi aí e daí que surgiu o termo anjos caídos. Justamente por esses anjos terem se voltado contra Deus e sido expulsos do paraíso. No inferno, Lúcifer não pagou apenas por ser expulso do céu. Na verdade, o anjo extremamente belo foi transformado no horrendo Satanás. Em resposta, Satanás jurou vingança e prometeu a Deus que iria destruir a raça humana. Desde então, o diabo encarna o princípio do mal, sendo considerado o príncipe soberano das milícias de demônios que atormentam os condenados no inferno. Satanás assedia os homens do mundo para que estes abandonem a sua fé e pequem. Além disso, provoca doenças, possui as pessoas, inspira mais ações, enfim. Como exemplo de ações que o caracteriza como um ser maligno, temos as tentações que levaram Eva a pecar, ou a inspiração de Judas à traição, ou até mesmo quando ele tentou seduzir Jesus Cristo no deserto. De forma resumida, os cristãos acreditam que Satanás sempre será vencido pelo bem. A batalha final terá lugar no fim dos tempos, no juízo final, momento anunciado com a chegada do Anticristo. Na primeira batalha conhecida como Armagedon, Satanás será vencido e acorrentado durante 1000 anos, junto ao Anticristo e falso profeta. Depois será solto para ser vencido novamente. Por fim, será atirado ao lago de fogo e enxofre, onde os injustos e os pecadores também serão lançados. Diante dessas descrições bíblicas, o diabo pode ter diversas características, desde anjo caído a um ser barbudo, vermelho e com chifres. Todavia, as imagens de Satanás já foram reinventadas várias e várias vezes ao longo do tempo. Se hoje temos a imagem do ser vermelho, barbudo e com chifre, isso é resultado de séculos de arte, literatura e até teatro. Inicialmente, no livro de Gênesis do Antigo Testamento, a serpente que tentou Adão e Eva com o fruto proibido no Éden é comumente associada a Satanás. Porém, nessa ocasião, em momento algum, as Escrituras dão o nome de Satanás à serpente. Na Bíblia hebraica, os nomes usados para se referir a ele são adversário, obstáculo ou inimigo, e podem muito bem se referir a outros personagens. No entanto, no Novo Testamento, Satanás é referido explicitamente como uma serpente, deixando claro que era ele o ser que levou Adão e Eva para o mau caminho. Sendo assim, a primeira imagem que temos do diabo depois do belo anjo caído é a serpente. No início da era medieval, os padres da igreja medieval primitiva elaboraram a figura de Lúcifer, muito além do texto bíblico, fazendo dele o anjo rebelde e transformando-o no paradigma do orgulho como um pecado capital. A mais antiga representação do diabo, que se tem notícia, foi feita em um mosaico do século VI da Basílica de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, na Itália. Acredita-se que Satanás foi representado por um anjo azul,
Contudo, essa imagem foi rapidamente trocada por uma aparência mais demoníaca com traços animalescos. Posteriormente, as representações do diabo se tornaram semelhantes a dragões. O Papa Silvestre I, por exemplo, teria matado um dragão diabólico. Entretanto, apesar da associação a criaturas míticas, o diabo também começou a ter traços de animais reais. Muitas representações medievais do diabo têm características animalescas, incluindo os icônicos cascos fendidos, caudas e garras. O manuscrito francês do século XIV, contendo os decretos do Papa Gregório IX, já estabelece o diabo com partes do corpo de animais e o descreve como uma grande besta. Ele também pode ser encontrado em representações de raposas, ursos e leões. No século XIV, surgiu um poema que descrevia como era o inferno. Na verdade, o inferno é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, trilogia que recentemente eu detalhei aqui no canal. Essa parte da obra de Dante narra uma viagem fictícia pelos 7 círculos que compõem o inferno, antes que o protagonista fique cara a cara com o próprio Satanás. O autor descreve Satanás com 2 asas poderosas, sem penas, como se fossem de morcegos. Estudiosos acreditam que as asas de Satanás podem ter origem na mitologia babilônica, devido à associação do diabo com a figura de Lilith, um demônio que era associado a ventos e tempestades que supunham ser portadores de enfermidades e morte. Quanto aos chifres de Satanás, aparentemente, eles surgiram pela associação com os mitos nórdicos, ou mesmo com o deus Pan, que na mitologia grega é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Entretanto, há estudiosos que acreditam que os chifres foram associados a ele por causa do mosaico da Basílica de Santo Apolinário Novo, que mostra Satanás atrás de 3 cabras e um anjo ao lado acompanhado de 3 ovelhas. Essa relação com as cabras, supostamente, poderia ter dado origem aos chifres de Satanás. Em 1667, John Milton publicou seu poema Paraíso Perdido, em que conta a história da expulsão de Satanás do céu e a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Nesse caso, Milton mostra o demônio como um líder militar atraente. Durante o século XVIII e XIX, surgiu o interesse pela obra de John Milton. Nessa época, o artista William Blake fez ilustrações do personagem de acordo com o autor, para acompanhar uma das versões do Paraíso Perdido, na qual o Satã nu é mostrado como uma figura bonita e divina com características inteiramente humanas. Quanto à cor vermelha, dizem que ela apareceu pela primeira vez na ópera Fausto, do compositor francês Charles Gounod. A ópera conta a história de um homem que fez pacto com o diabo a troco de fama, Mefistófeles. O personagem diabólico aparece usando uma roupa vermelha, o que virou uma tendência para as representações de Satanás nas peças teatrais. Já no século XX, nosso personagem de hoje continuou a ser reinventado por escritores e cineastas. O diabo foi representado por diversas formas estranhas, incluindo empresários inteligentes e até crianças, como nos filmes O Bebê de Rosemary, de 1968, e em A Profecia, de 1976. Em O Mestre e Margarida, um romance russo, a obra é centrada numa visita do diabo a Moscou no início da década de 1920, em plena era stalinista. Em Coração Satânico, de 1987, o renomado ator Robert De Niro interpreta um personagem que é o próprio Satanás, sendo representado como um empresário bem vestido e enigmático. Para muitos, o diabo é exatamente aquele ser horrendo com pele vermelha e chifres. Para outros, ele pode ser apenas um homem ou uma mulher atraente, tentando seduzir os cristãos e levá-los à perdição. Mas a verdade é que Satanás pode ser qualquer coisa. A única coisa que a Bíblia nos conta
é que ele foi expulso do paraíso e transformado em Satanás. Então, podemos considerar que não há uma forma correta de descrever o diabo. Essa foi a história sobre como Lúcifer foi expulso do céu por Deus e como aconteceu a construção da sua imagem que conhecemos hoje. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma interessante e curiosa pergunta realizada por Suzana Vieira, uma das inscritas aqui do canal, em relação às representações e ao imaginário de Satanás ao longo da história. E a Suzana pergunta mais especificamente sobre o porquê de Satanás comumente representado com um par de chifres. E também ela acrescenta se isto teria alguma referência bíblica, sobre se existe alguma referência a chifres na Bíblia para a representação de Satã. E, em primeiro momento, eu agradeço muito a Suzana Vieira pela pergunta e, mais uma vez, voltamos a falar de Satanás aqui no canal. Oh, que bom que você voltou, Satanás! Ai, que lindo! Antes de responder a pergunta sobre o par de chifres de Satanás, também cabe acrescentar que ele comumente, ao longo da história, especialmente a partir do período medieval, em que este imaginário sobre Satanás começou a ser representado, nós observamos também que ele tem um par de asas, normalmente asas de morcego, é bastante comum de nós encontrarmos. Também é muito comum ele ser representado também com a tonalidade de sua pele em vermelho, uma tonalidade de fogo. Às vezes também ele é representado com patas de animais, uma pata de burro, às vezes uma pata de galinha, também comumente com cavanhaque, orelhas pontudas, por vezes segurando um tridente em suas mãos. E algo que é muito curioso em relação a todas estas representações, ou não todas elas, mas sim em grande parte delas, é que elas não têm um embasamento bíblico. Estas representações do imaginário sobre Satanás, elas se baseiam mais especificamente nos deuses da antiguidade. E um dos deuses que serviu de modelo principal para a representação de Satã ao longo da história é especialmente o deus Pan, que é considerado como um deus da natureza, um deus das montanhas, um deus do campo, dos pastores e inclusive um deus da sexualidade. E este deus ele era bastante comum na antiguidade, influenciou em muito as pessoas neste período do passado. E por conta disto, ele serviu também para a representação e a figura do imaginário sobre Satanás, especialmente por conta desta popularidade. Mas não foi apenas o deus Pan que serviu de modelo. Também outros deuses serviram de modelo. Deuses, muitas vezes, que eram apresentados com chifres, como é o caso do deus Moloch, que teve contato com os israelitas, assim como outros deuses de alguns povos europeus que também apresentavam chifres. E todos estes acabaram, de forma ou outra, ajudando nesta representação também de Satanás com chifres. E também cabe acrescentar sobre o tridente, inclusive, de Satanás, que tem relação com o deus Poseidon, ou também Netuno pelos romanos, que também ajudou a influenciar estas representações do imaginário sobre Satanás. Mas aqui cabe uma pergunta bem interessante. Por que, afinal, que os artistas medievais e até os dias de hoje utilizaram como referência a representação dos deuses para se desenvolver a ideia de Satanás, ou estas representações artísticas sobre Satanás ao longo da história? E a resposta para esta pergunta é aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, mais especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e verso 20, que nos ajuda a compreender o porquê Satanás, então, recebeu estas representações dos deuses da antiguidade para a sua própria representação de Satanás ao longo da história. Vamos conferir o que este texto do apóstolo Paulo tem a nos informar. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam,
é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que nós observamos neste pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios é que ele faz uma associação dos demônios com os deuses, que eram venerados e adorados pelos povos neste período da antiguidade. E é provavelmente por conta disto de que os artistas medievais e até os tempos modernos utilizam essas representações dos deuses para significar Satanás. E também aqui cabe acrescentar de que esta expressão, esta ideia então que o apóstolo Paulo tinha de fazer uma referência ou de uma relação entre os deuses e os próprios demônios não é algo que se encontra apenas na ideia do apóstolo Paulo. Ele provavelmente utilizou esta ideia de um texto ainda mais antigo que se encontra na Lei de Moisés, especialmente no capítulo 32 e verso 17 de Deuteronômio, que é a provável referência que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu esta carta, ou este pequeno trecho da carta aos Coríntios. Mas é claro que estas representações do imaginário sobre Satã, eles não apenas unicamente se baseiam nestas representações dos deuses da antiguidade. É possível que algumas ideias encontradas no Novo Testamento e também na Lei de Moisés tenham influenciado os artistas em suas representações. Uma destas ideias que possivelmente pode ter influenciado é, por exemplo, em relação à tonalidade de fogo da pele de Satanás, esse tom avermelhado, que pode ser uma referência ao dragão vermelho fogo que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 12. E também sobre os chifres de Satanás, uma hipótese que se concebe também como possível para ter influenciado os artistas medievais e modernos é em relação ao bode que era enviado a Azazel, que nós encontramos especificamente em Levítico no capítulo 16, que fazia parte do ritual de Yom Kippur. É claro que nós não sabemos afirmar com precisão se realmente cada um dos artistas estava se baseando unicamente nos deuses ou se tinham em mente talvez o bode de Azazel, porque de fato nós não temos como ter um acesso ao que os artistas especificamente estavam se baseando, o pensamento de cada um dos artistas. Mas é possível sim que estivessem também tendo uma referência ao bode Azazel. Assim como nós vemos até os dias de hoje referências a Satanás e por vezes ele sendo representado com a cabeça de um bode. Mas é claro, pode não ser também Azazel. Pode ser inclusive o bode de representações de deuses que são provenientes inclusive da religião Wicca, que contém deuses com cabeça de bode e também com grandes chifres, que podem inclusive ter influenciado este imaginário. Com isto, eu espero ter respondido a pergunta de Suzana Vieira, também a todos aqueles inscritos aqui do canal que quiserem realizar as suas perguntas. Por vezes encontro comentários no YouTube perguntando sobre como podem fazer suas perguntas, simplesmente escrevendo na aba de comentários aqui do YouTube. Eu sempre procuro ler todas as perguntas. Obviamente que eu não consigo ter tempo o bastante para responder a todos vocês como eu gostaria aqui logo na aba de comentários, porque eu recebo muitas e muitas perguntas durante todo o dia. Então eu acabo não dando conta sozinho de responder a todas elas. Mas aquelas que eu considero mais interessantes também, eu separo aqui para elaborar as perguntas da série Professor Responde. E também lembrando que a prioridade de resposta é sempre dos estudantes apoiadores, que também é uma forma de terem acesso à participação nos programas aqui da série Professor Responde no canal. E até mesmo um convite a todos os inscritos para conhecerem a plataforma do Apoia-se, que é uma forma de ajudarem o canal e também proporcionarem participações aqui. E também sempre convidando a conhecerem, inclusive, a lojinha do professor. Agradeço muito a todos que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde e nos vemos muito em breve no próximo estudo. Kiko, sabe onde está o Satanás? Não, e nem quero saber, eu não quero. Não permito que coloque um só dedo no Satanás.
Igreja pode ter máquina de cartão de crédito? Meu nome é Linimar Stock, de Minas Gerais. Sou profissional da contabilidade e estou pronto para ajudar você, pastor. A você, dirigente da sua igreja aí, a cuidar do seu negócio, da sua igreja, né? A cuidar bem da sua igreja para que você não tenha nenhum tipo de problema. Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode me chamar. Clica aqui que a gente tem conhecimento em atendimento para igrejas, tá? De qualquer denominação. Gente, a gente sabe que as igrejas elas têm tratamento diferenciado perante a legislação, inclusive pela Constituição Federal. As igrejas elas são entidades imunes de imposto, ou seja, ela tem imunidade tributária, ou seja, não tem imposto para a igreja. Diante disso, muitas pessoas têm dúvidas, e eu fui procurado por alguns pastores alguns dias atrás para saber se a igreja poderia colocar lá uma máquina de cartão de crédito para o recebimento de dízimos e ofertas. Bom, vamos lá. A igreja, como eu disse, tem imunidade tributária, ou seja, ela não paga imposto. E as pessoas confundem, porque a forma como a igreja arrecada as suas doações, os seus dízimos, não importa para a Receita Federal. É a forma. Por exemplo, a pessoa às vezes dá uma oferta no envelopinho, coloca lá no altar, entrega na igreja o envelope com dinheiro vivo. Mas também é possível que essa pessoa faça a oferta, faça a entrega do seu dízimo através do cartão de crédito ou de débito. Ou seja, o dinheiro vai ser transferido para a conta da igreja. Isso é perfeitamente possível. Mas para que você faça isso sem nenhum tipo de problema, você, pastor, você, dirigente, fique ligado. Você precisa contar com uma contabilidade especializada para cuidar disso para você. Um outro erro que ocorre é as igrejas, às vezes, por facilidade até, ou ainda não ter nem o CNPJ, o que é muito grave, tá? Toda igreja precisa ter o seu CNPJ. E as igrejas, às vezes, que até têm o CNPJ, mas acham mais fácil fazer a máquina no nome do pastor. Gente, isso não é certo, não é conveniente, porque a Receita Federal está de olho. Isso pode trazer problema para o pastor, porque vai configurar como se dinheiro fosse do pastor. Ou seja, ele vai ter que provar para a Receita Federal de onde está vindo essa renda. O ideal é que a igreja junte os seus documentos, a sua ata, o seu estatuto, o cartão do CNPJ, os documentos do presidente e do vice-presidente, vá a um banco e faça lá a contratação do serviço da máquina de cartão. Você vai receber a maquininha, vai abrir a conta para a igreja e esse dinheiro vai direto para a conta da igreja. Tudo isso tem que ser contabilizado, né? Por isso é importante você ter a contabilidade para cuidar da sua igreja. Mas a resposta inicial à pergunta, a igreja pode ter máquina de cartão para receber dízimos e ofertas? Sim, a igreja pode ter máquina de cartão porque é apenas uma forma de recebimento. O que a igreja não pode é vender produtos e serviços, visto que ela é uma associação religiosa e, nesse caso, não fica bem, não cabe de acordo com o CNAE, com a igreja, a venda de produtos e serviços, tá bom? Mas pode sim ter a máquina de cartão, basta ter cuidado, tá bom? E aí, pastor, gostou? Gostou, dirigente? Você é membro da igreja aí? Fala lá com o seu pastor, se ele não assistiu esse vídeo, manda o vídeo para o pastor da sua igreja, para que ele possa tomar as providências e organizar e ficar melhor. Pede para ele me chamar, eu quero ajudar a igreja dele a estar trabalhando corretamente, tá beleza? Gente, aparecendo o vídeo aí, clica, assiste mais um, coisa do seu interesse aí, tenho certeza que você vai gostar. Gente, aquele abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Ai, gente, socorro! A tal igreja passa a maquineta do cartão. Agora virou sinagoga de Satanás mesmo. Agora o diabo entrou na igreja. A maquineta do cartão entrou junto. Gente, vocês querem que eu fale? Que critica a maquineta do cartão? Que idolatra a maquineta do cartão? Você, chato,
que está vendo na igreja uma maquineta do cartão. Você tem cartão aí no bolso? De débito, de crédito? Você faz transação online de dinheiro pela internet banking lá com o seu banco? Então por que você está enchendo o saco da igreja que agora tem maquineta do cartão? Vou falar da minha vida. Eu trabalho numa empresa que me paga em crédito na conta corrente. Eu literalmente não tenho dinheiro no bolso. Às vezes eu faço pequenos saques de 20, 30 reais para que eu tenha no bolso o dinheiro para comprar um picolé, para poder pagar o borracheiro caso do meu carro, da minha moto, fure. Porque eu não preciso de dinheiro em espécie. Restaurantes, lojas, eu passo tudo no cartão. E outros pagamentos que eu faço pela internet. Outra questão, eu tenho medo de assalto. E o dinheiro na conta está muito melhor guardado que no meu próprio bolso. Então, em todos os lugares, é seguro para mim e é adequado usar o cartão de débito ou crédito. Quando a igreja também tem o cartão, pronto, o dinheiro está na conta, passa para a conta da igreja. Agora, se você acha certo ou errado dar dinheiro para a igreja, é outra discussão. Agora, se eu vou fazer isso em dinheiro, em moeda, em transferência bancária, via internet banking ou em cartão de crédito, o que deve ser analisado não é a maquineta em si, mas é o ato de dar ou não, de doar o seu dinheiro para a igreja ou não. Agora, se você viu a maquineta e escandalizou, e quando inventou o papel moeda então? Porque tinha que fazer moedas de ouro, agora o dinheiro de papel não serve não. E aí? E se o Brasil aprovar um projeto de lei que já corre para acabar com o dinheiro em espécie no Brasil, ficar só com transação online? O que a gente vai fazer? Então é uma questão de evolução, de adaptação ao mercado atual, que é usar a maquineta. Agora, para quem quer ser chato, não tem jeito, tudo é um problema. Então, se existe pastor pilantra, ele é pilantra com ou sem a maquineta. Se existe igreja que perdeu a sua fé e não está preocupado com as coisas de Deus, só quer saber de pegar dinheiro do povo, o cartão ou não muda nada. Agora, se existe uma igreja que não é séria, que mente para os seus membros, que seu único objetivo é ganhar dinheiro, você não deve ir, eu não devo estar lá e mais ninguém. Agora, se as pessoas vão conscientes com suas próprias pernas, o que eu posso fazer? Eu digo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ser diferente. É fazer parte de uma igreja que não tem essa prática. Porque eu entendo que eu tenho que estar lá para adorar a Deus. Agora, para contribuir com aquela igreja, se é dinheiro em espécie, se é cartão, se é transferência, o que muda na prática? Você fica perdido contando milhares de recibos de cartão e perde horas com o fechamento de caixa da igreja? Em parceria com a Stone, criamos uma solução que reduz custos e otimiza o tempo da sua equipe. Conheça a maquininha Prover Stone, a solução de pagamento perfeita para a sua igreja. Receba dízimos, ofertas e doações de um jeito rápido, fácil e seguro. Configure a maquininha de acordo com a necessidade da sua igreja.
Todos os lançamentos são organizados em um painel integrado à plataforma Prover, com relatórios que detalham cada operação para ajudar a sua igreja a separar os diferentes tipos de doação. Quando o membro for devolver o dízimo ou fazer uma oferta, ele seleciona os valores das doações que desejar em uma só operação. Digita o CPF para que a integração do sistema reconheça esse cadastro e vincule este lançamento ao sistema. E olha que incrível! Após a aprovação, a plataforma recebe o comprovante da transação e todas as informações necessárias para o registro automático na plataforma Prover. Chega de contar recibos de cartão. Fale agora com nossos especialistas e descomplique a gestão financeira da sua igreja. Nos dias de hoje, a tecnologia tem se desenvolvido muito rápido. Muitas dessas novas ferramentas tornam nossa vida mais fácil e ágil. Observando o cenário religioso, podemos perceber que algumas atividades ainda contam com o desenvolvimento manual. Pensando nisso, a Dízimo Fiel apresenta a maquininha do dízimo, uma solução que torna a vida dos fiéis dizimistas mais prática. Para ser identificado, basta aproximar seu cartão ou chaveiro da maquininha, escolher o mês para o qual deseja devolver. Após digitar o valor da devolução e escolher a forma de pagamento, você pode escolher entre cartões de crédito, débito ou em espécie. O fiel recebe um comprovante impresso e pronto, dízimo recebido. O fluxo do processo dentro da igreja também se torna mais simples. Após efetuar a devolução, a maquininha transfere as informações para o sistema central. Assim, o tesoureiro pode acompanhar o fluxo de devoluções pelo computador ou celular. Inove você também na gestão e recebimentos de dízimos e ofertas. Acesse dizimofiel.com.br. João, capítulo 2. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos campistas e virou as suas mesas. Essa é a casa de Deus de novo! Saiam! Saiam daqui! Saiam daqui! Essa é a renovação de Israel! Tirem todas essas coisas daqui! Tirem todas essas coisas daqui! E parem de zombar da casa de meu pai! Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa.
Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Isso tudo foi dito desde o início! Não parou! Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus,
Compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário. A moeda tem o rosto de quem? De César. Então deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio.